de cinza, 50 tons de soco, de muita coisa. Eu vou ser bem breve aqui na minha introdução. Eu vou falar sobre um assunto que é bem recorrente, né, que todos conhecem, se não conhece tecnicamente, conhece na vida, conhece na vivência, no dia a dia. Sobre algumas situações que aconteceram na vida de um jovem que ainda quando garoto foi acometido por uma série de acontecimentos e que esses acontecimentos deixaram algumas feridas, algumas marcas, alguns traumas na vida dele. E quem nunca passou por isso, né? Quem nunca teve desilusões, teve desassossego, teve decepções, e isso acabou deixando marcas em você, deixou no seu coração algumas feridas que o tempo não conseguiu curar, participar de palestras não conseguiu curar, fazer meditação, yoga, série de confinamentos em salas escuras, nada conseguiu fazer você esquecer dessas coisas. Quem nunca passou por isso, né? Eu particularmente ainda carrego coisas na minha vida quando criança, né? A memória não consegue deixar de registrar, né? Mas no chão da verdade, no chão da vida, a gente vai aprendendo a lidar com essas questões e Deus vai nos moldando de tal forma que a gente vai aprendendo a saber lidar com essas situações, com esses vales que a gente passa na vida. O texto, vocês nem vão acompanhar, porque só tem vídeo, então alguns que ligam no celular. O texto está aqui em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4. Eu vou ler um versículo do capítulo 4 e depois vou ler mais. Qual é o versículo? Capítulo 4 e o versículo 4. 2 Samuel. E depois eu vou ler o capítulo 9 e os versos 2, 3 e 4. O capítulo 4, verso 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas, que era o seu pai. Então sua ama, sua babá, sua mãe, quem cuidava dele, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E agora o capítulo 9, e os versos 2, 3 e 4. Diz assim: Esse que eu li aqui do capítulo 4 é um fato que aconteceu. O do capítulo 9, os versos 2, 3 e 4, é outro fato que aconteceu. Diz assim o verso 2: Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, ou seja, Davi: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba olhou para o rei e respondeu: Ainda há um filho de João, aleijado de ambos os pés. E Davi obviamente perguntou: E onde está? E Ziba respondeu e disse: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então, a história começa mais ou menos assim. Saul teve Jonatas, filho dele, e Jonatas era muito amigo de Davi, até alguns
gostam de confundir a história, né? Dizem que tinha um caso amoroso ali entre os dois. E aconteceu que, antes de Davi ser ungido rei, houveram várias batalhas, e uma dessas batalhas o pai dele, né, o Saul, juntamente com Jonatas, que era o seu filho mais velho, vieram a morrer. E nessa situação toda, a empregada da casa pega lá o moleque e sai correndo, porque obviamente, quando existia uma batalha entre reinos, o reino que ganhasse invadia, né, o reinado que ia ser submetido a ele, matava todos, principalmente a família do rei, para que a descendência não se perpetuasse, não crescesse. E foi isso que aconteceu. E a empregada pegou o moleque, levou e saiu correndo. E nessa fuga dela, o que aconteceu foi que o moleque caiu, né, lá da carruagem, nos braços dela, o texto não fala, e veio a despedaçar os ossos dos seus pés. A partir daí acontece uma série de fatos na vida desse moleque, né, do Mefibosete. Vou citar pouco o nome, que eu acho o nome feio pra caramba. Acontece uma série de fatos na vida dele que, quase 30 anos depois, talvez ele volte a se recordar da história, né, que ele viveu, da situação toda, e tenha percebido por quantos traumas e quantas desilusões, quantas decepções ele passou na vida. Ora, eu li aqui um trecho do capítulo 4, e existe uma série de situações que eu vou comentar aqui, até chegar esse momento em que Davi já é ungido rei e tal, e lembra do reinado de Saul, e pergunta se existe alguém, e o servo dele lá disse que existia esse cara que estava longe, estava em outro lugar, sendo criado por outra família, mas que pertencia à família do rei lá. E Davi achou digno de lembrar dele, mandar buscar e dizer: venha para cá, cara, a partir de agora você vai ficar aqui comigo. Muito bem. Falar eu extraí aqui alguns tópicos dessa história, e basicamente eu queria começar falando sobre o terreno. Não vou me aprofundar nele, porque não é o caso, não tenho habilitação para isso, não tenho habilidades. Mas, de um modo geral, essa palavra ela já vem carregada de marcas, né, de ferida. É algo que, quando acomete um ser humano a uma certa situação, o cara é acometido de uma situação nesse sentido, para o resto da vida dele fica registrado, fica marcas, se estabelece um trauma. E a palavra trauma é considerada como uma interferência forte o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça, tendo a capacidade de mudar o rumo, o direcionamento, a caminhada, a trajetória da vida de uma pessoa, de forma que essa pessoa seja afastada por forças internas ou até externas do seu objetivo de vida. Nas nossas histórias, né, como eu mencionei antes, isso é bem comum. Às vezes você passa por situações quando criança e depois de velho, né, já na fase adulta, você não consegue esquecer, fica registrado. Mas dependendo da forma como você guarda isso na sua memória, dependendo de como você internaliza isso dentro de você, você pode desenvolver ou não uma memória traumática. Quando se desenvolve uma memória traumática, você perde algumas habilidades, alguns sensos que é comum a todos, né? Você perde a capacidade de lidar com pessoas, você perde o instinto cognitivo, você perde a habilidade de lidar com situações da vida. E foi isso que aconteceu na vida desse garoto. Ora, o cara era filho de um rei. Obviamente, o filho de um rei, quando criança, ele era posto aos cuidados de alguém que iria ensiná-lo, iria treinar, e aos 14, 15, 16 anos, nessa faixa etária, o garoto já era submetido a combates, a ir para a guerra, ir para a batalha.
seguia, né, a vida normal, como era previsto no meio dos israelitas. Mas com esse garoto foi o contrário. O que aconteceu foi que fatos aconteceram na vida dele que impediram que isso viesse a acontecer. Impediram que o curso normal daquilo que era projetado para pessoas como da índole dele, né? O cara era de uma família real, era o futuro herdeiro da coroa, o futuro herdeiro do trono. Esses acontecimentos impediram que o menino, né, que era o príncipe, chegasse até o objetivo que era reinar no lugar de seu pai. E esse trauma na vida dele começa pelo seu nome. Os traumas na vida do garoto já começam pelo seu nome. O nome dele tem um significado estranho, uma coisa até assim maléfica, né? Como se fosse traduzido, o nome dele era o colecionador de traumas, aquele que externa a vergonha. Esse era o termo que foi dado ao garoto quando ele era criança. Então, a partir daí, ele começou a ser... A tradução do Mefibosete? Sim, a tradução é essa. A partir daí, porque antes o nome dele era Ishbosete, que era uma semelhança a um deus lá, tipo o Baal, por exemplo. E depois dessa série de acontecimentos, ele passou a ser chamado por Mefibosete, né? Aquele que externa a vergonha, coisa desse tipo. Então, extraindo aqui os pontos desse texto de Mefibosete, né, da história de 2 Samuel, o primeiro trauma que eu consigo identificar na vida dele é o trauma físico. Olha, ele já nasce com esse defeito, né, de não poder se locomover direito, e depois de um certo tempo, quando existe essa confusão lá nos reinos, ele é levado com a mulher e cai, e como se não bastasse aquela deficiência de poder se locomover, os seus pés é quebrado de vez, né? Então esse é o primeiro trauma que a criança vai levar consigo para o resto da vida. Ele almejava, como toda criança, seguir o curso normal, ficar grande, ir lá para o exército, ser treinado e ir para a guerra, defender a coroa do seu pai, dar prosseguimento, perpetuar a sua descendência. E isso não acontece com ele. O que acontece é uma quebra de início do seu sonho, uma quebra do seu curso normal de vida, e isso gera para ele um trauma ainda quando criança. O segundo trauma, que eu identifico no texto, é o trauma familiar. Ora, depois de ter passado por tudo isso, chega-se na casa do cara e diz: rapaz, seu pai morreu, sua mãe morreu, o teu irmão morreu, o teu pai pediu a espada lá do guerreiro dele, o cara ficou com medo de matá-lo, mas mesmo assim ele desembaiou ela e ele mesmo se matou. E consequentemente o cara ficou apavorado e fez a mesma coisa. Esse é o segundo trauma na vida de Mefibosete, o trauma familiar. O terceiro trauma que eu identifico é o trauma emocional. Essa série de acontecimentos que vem submetendo ele a essa realidade causa nele um distúrbio emocional, de modo que ele não consegue mais se conter como uma pessoa normal, né, de chegar, dialogar, conversar com outras pessoas semelhantes a ele, a ponto de quando ele é chamado depois lá pelo rei Davi, lá onde ele estava, quando ele chega à presença do cara, ele diz: eu sou como um cão morto. E essa era uma expressão usada no meio dos israelitas, como alguém que era designado ao nada. Eu sou um cão morto, eu não valho nada, não tenho valor. Ora, ele já tinha esquecido de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele fora criado para ser, o sucessor do rei, o herdeiro da coroa. O quarto é o trauma social. E aqui eu abro um parênteses. Uma coisa que é extremamente desagradável na vida das pessoas, né, ou da pessoa, é você ser esquecido.
você ser escanteado, você ser menosprezado. Depois da perda do pai e da mãe, acho que o segundo maior sentimento desagradável que o ser humano tem na vida é o desprezo. O desprezo faz com que você esqueça até de que você existe, que você não tem mais significado para viver aqui na Terra. Isso foi o que aconteceu com ele, um trauma social. Porque quando ele foi levado por esse cara que conseguiu resgatar ele para essa cidade chamada Lodebar, o significado dela é sem palavras, sem pasto, lugar do esquecimento. Ou seja, um cara que antes morava no palácio, que tinha gente que cuidava dele de manhã, de tarde e de noite, que todas as tardes saía para a varanda e via os seus semelhantes, as crianças brincando, né, os guerreiros treinando, as mulheres fazendo o seu trabalho. Agora está vivendo numa cidade onde é denominada por cidade do esquecimento, lugar onde não se presta para viver, lugar onde não se pode nem sequer ter um rebanho para se criar, porque não tem pasto, porque não serve, é uma terra infértil, é um lugar de nojeira, é o lugar onde o filho pródigo foi morar, junto dos porcos, lugar do esquecimento. E por último, o trauma, se não um dos piores, o pior, que é o trauma espiritual. Depois de todos esses acontecimentos, não era para se esperar outra coisa, a não ser o trauma espiritual. Depois de tudo que ele passou, criou-se uma angústia dentro do seu coração, a ponto de a vida não ter mais sentido, a ponto de ele ser reduzido ao nada, ser esquecido por tudo e por todos, até alguém se lembrar dele, até alguém se lembrar. Semelhantemente a essas situações, a gente é submetido todos os dias. Jesus disse: ó, eu vos envio como ovelha ao matadouro, no meio de lobos. E estar no meio de lobos é ser submetido a traumas que talvez vai ser levado com você para o resto da vida. E Jorge até conta uma história de quando ele era criança. É um trauma, eu acho que é um trauma. Vai contar. Aqui está todo mundo de boa. Essas coisas. Jorge teve uma experiência extremamente desagradável, que foi ver a sua mamãe ser atacada por um cachorro. Eu particularmente adoro o bicho, adoro o cachorro. Já para Jorge é uma situação traumática, que quando você chega pode ser um troço desse tamanho assim, opa. Acrescenta uma filha aí. Apareceu mais uma. Solidariedade. Tem outro. O cachorro me atacou. Aliás, nem me atacou. Desci na escada. Você atacou. Correndo, eu esqueci com ele lá. Caiu um monte de munições. Então imagina aí, se ele gosta de cachorro. Eu também não gosto da minha filha fede muito. Então são situações que você acaba, a gente brinca assim, né, como uma coisa até dosada, uma coisa interessante, dá risada, mas quem passa pela situação sabe que naquele momento só existe você e Deus. Não existe mais ninguém que você possa contar, a não ser você mesmo. Até às vezes você consegue um ombro amigo, mas a pessoa nunca é a melhor pessoa para você contar, a não ser Deus. Deus é quem você consegue chegar e se derramar com gemidos inexprimíveis e contar para Ele o seu trauma. E foi assim que ele ficou cego. Viveu quase 30 anos lá, na cidade dos esquecidos, um lugar onde o povo era conhecido como porcos, que não tinham valor para nada. Até um dia ele ser lembrado pelo rei e ser chamado até os seus pés. E quando ele chegou, o texto diz que o rei disse: a partir de hoje você vai sentar à mesa comigo.
Ele disse: Senhor, mas eu não sirvo para nada, eu sou como um cão morto. Ele disse: não, você é príncipe, você é herdeiro. E a partir de hoje você vai sentar à mesa, vai comer pão comigo. E ora, a feiura dele, devido a essa trajetória toda desagradável que ele passou, era coberta quando sentava-se à mesa. A mesa era gigante e só sentava os melhores amigos, a família, aqueles que o rei dizia: pode sentar. Era o único lugar onde o rei usava de verdade para com todos, era na mesa. Não sentava gente que ele não dava a honra. Então, aquela feiura, aquele ser desagradável que era o garoto, depois dessa trajetória todinha, era alguém transformado, sentado à mesa do rei e compartilhando da sua glória. E em várias situações dessa vida nos deparamos com sentimentos traumáticos que nos levam a descrer na bondade de Deus. Dizemos até assim: rapaz, eu não nasci para passar por isso, eu não nasci para viver dessa situação. E chegamos até a ficar desiludidos da própria vida. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios: ora, irmãos, eu não quero que vocês se atribulem por tamanha tribulação que nós passamos, diz lá o nome do lugar. Eu, particularmente, cheguei a me desesperar da própria vida. Ou seja, eu pensei até em me matar, cara. Pensei até em dar cabo da vida e sumir desse mapa, porque não aguentei tamanha tribulação. Mas Deus foi misericordioso para conosco e nos deu a devida saída, a devida vitória que nós merecíamos. E paralelo a essa situação de Mefibosete, eu faço aqui uma tipologia dele com Jesus, que até nós sermos resgatados das trevas para a maravilhosa luz, nós éramos esquecidos, vivíamos no lugar dos porcos, no lugar onde nem planta ruim nascia, nem crote dava, porque o solo era ruim. Mas a palavra do bom mestre foi semeada nessa terra e regada com amor. E a partir daí a semente brotou nos nossos corações. E hoje podemos dizer que somos filhos amados, somos queridos do Senhor. Acho que já falei bastante, já expus aqui tudo que eu tinha escrito aqui para falar. E eu concluo dizendo que, assim como o Mefibosete reconheceu a sua timidez, reconheceu que era um ser traumático, que era um ser que talvez nem merecesse nenhum cuidado de alguém que estava imposto acima dele, estava numa situação melhor, assim como ele reconheceu que era um ser reduzido ao nada. Reconheça que você também já foi, até mesmo pelas multidões de pecados que cometemos. E eu acho que esse é o princípio para que nós sejamos perdoados e consigamos perdoar a nós mesmos, reconhecendo quem somos. E quão difícil é você reconhecer quem você é de fato. É mais fácil eu dizer que eu sou cara e não, eu domino bem a arte de tocar, domino bem a arte de falar, mexer com equipamento, eu sou cara. Eu não tenho esse tipo de problema, mas quem convive com você sabe. Quem dorme ao seu lado sabe quem você é. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe você sabe o ser traumático que você é. Alguns até conseguem fazer isso. Na hora de estar sozinho, você sabe quem você é. As suas orações, Deus ouve você dizendo que você sozinho não consegue. E traumas que você passou a sua vida lembrando, impedem de você seguir no curso da sua vida. Determinadas situações, determinadas feridas no seu coração não foram saradas ainda. Ele sabe. Ele sabe. E você também sabe. Eu sei disso. E é somente nele que encontramos o refúgio, encontramos esse alívio.
Só nele nós conseguimos obter a verdade para conseguir sentar à mesa com ele e comer do pão da glória, que é o corpo de Cristo, e experimentar a agradável, perfeita e bondosa vontade de Deus. Eu desejo que a palavra do Senhor penetre os nossos corações da forma mais singela possível. E se porventura algum coração em pedra rejeitar, que ela venha com um martelo que quebra, despedaça o coração e penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e verduras, como a gente fala. Eu quero encerrar, eu para falar era isso, e antes de encerrar eu queria ficar em pé, queria que vocês ficassem de pé, e a gente fizesse a oração, e no seu coração você colocasse tudo à mesa, esquece para Deus o quanto você já foi marcado por alguma situação, que você necessita da mão dele para pegar todo esse trauma da vida e jogar no mar do esquecimento. Só você pode fazer isso. Queria que Jorge conduzisse a oração.